Muito Muito. bem-vinda. Estou muito honrada que você está aqui Sim, no programa Mulheres em Movimento, que é um programa destinado para nós mulheres que fazemos o movimento. legal. Tanto faz que tipo de movimento, mas que a gente Sim, esteja fazendo o movimento. isso. Eu que Seja muito fico. bem-vinda. Eu já estou querendo falar, né? A mulher que comunica. Muito obrigada, Izzy, pelo convite especial. Sabe que eu vim me preparando para estar aqui com você e falando também para o Alexandre, né? O quão importante era a gente ter as conexões e as pessoas e deixar um rastro positivo onde você passa, porque mais de 11 anos, eu acredito, uns 12 anos que a gente se conhece, se cruzou várias vezes nesse caminho, e hoje nós voltamos aqui numa mesa, né, para conversar, fazer esse momento especial e estimular as pessoas também a ser protagonista da própria história. E é como tu falou, de onde a gente sai, o que a gente pode crescer e fazer acontecer. Então, eu que agradeço. Eu estou com uma energia vibrando, gente. Eu fiquei muito feliz de estar aqui também nos bastidores, conhecendo um pouco da empresa aqui também e a importância de ter essa oportunidade de compartilhar as nossas histórias e as oportunidades também de trabalho. Pois é, Rose, a gente já se conhece, como você falou, né, mais de 11 anos. E eu vou contar aí para vocês essa história da Rose rapidinho, né, porque hoje é ela que é a estrela aqui da noite, não sou eu. Mas eu vim de rosa, né, em homenagem à Mary Kay, aos, ca Legal, aos carros obrigada. rosa, porque a gente vai saber dessa história dos carros, porque todo mundo tá muito ansioso para saber de que Uhum, forma a gente consegue isso. Mas assim, dizer que a Rose passou na minha vida 2012, 2013, eu é, acredito assim, e foram momentos bem rápidos. Não uhum, foram muitas vezes, foram é, poucas vezes, mas isso me impactou muito pela determinação hum, e a tua persistência em estar neste negócio. Tu estava iniciando a recém na sim. Mary Kay, né? E assim, como você falava para mim na época, né? Como você tinha você era vibrante. É Olho assim como brilhava, hoje, né? Teu olho sim. brilhava quando você falava comigo. Então isso ficou muito forte para mim. Show. Então a gente sempre diz assim que muitas pessoas passam na nossa vida e elas são só passagem, mas tem pessoas que passam por pequenos momentos e elas são eternas. Isso. E para mim você ficou muito Muito marcada. obrigada. Mesmo que a gente tenha se afastado por tempo, pelo Sim. trabalho, enfim, né, por todas as outras situações, mas quando eu montei esse programa, você foi uma das mulheres que mais meu subconsciente chamou. Isso. Essa pessoa tem que estar aqui. E aí eu Legal. comecei a pesquisar onde anda essa menina. E fui olhar no meu celular e eu ainda tinha teu número de telefone. Sim, não trocou, é o mesmo jeito, a gente precisa ser intencional, né, para negócio, já vou dar aqui várias dicas e conforme vai, Sim, não é nem dicas parece que a gente que sabe tudo, né, mas a ser intencional e outra, para que trocar número de celular? Eu fico pensando, tem muitas pessoas que trocam, as pessoas um dia vão lembrar de mim e cadê o contato? Então, para mim, o número do celular, ele é igual à identidade. Se um dia precisar por algum motivo muito, né? Mas olha que interessante aí, você encontrou e isso é gostoso de encontrar ainda a pessoa, né? Só tu não me encontrou na mesma cidade, que já estamos morando em em outra outra cidade cidade. agora, que foi assim o objetivo também nosso de crescer, né? E estar numa outra ambiência, buscar conhecimento e sim, tudo tem um porquê da gente estar hoje morando em São Miguel do Oeste. E você me fez lembrar de algo. Quando eu vim para Itapiranga trabalhar, no início, eu vim desenvolver a primeira consultora aqui em Itapiranga e eu vim de ônibus. Eu não sabia aonde eu estava indo. Eu não dirigia, eu trabalhava no órgão público na época, eu tirava folga, tirava férias para fazer o negócio, mas eu trabalhava final de semana e à noite para desenvolver o mundo de vendas de cosmético. E eu vim para cá de ônibus, um calor, com duas bolsas, e aquele momento, meu Deus, mas nenhum momento eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Eu achava aquilo muito gostoso. E é o brilho do olhar quando tu fala sobre. Porque lá nos bastidores, quando começamos esse negócio, o Alexandre, que é uma pessoa mais analítica, ele foi pesquisar sobre a empresa. Então, quando eu decidi, eu vou empreender na área de cosmético, primeiro eu fui estudar a empresa, uma empresa séria, produtos de qualidade, o restante era confiar em mim. E é o que acontece até hoje. Quando uma pessoa está com dúvida, eu já pergunto para ela: a empresa é séria?
você tem produtos de qualidade? Confia em você? Faça que vai dar certo. Porque o restante Deus vai trazendo as conexões e vai colocando o chão e você pisa e vai acontecendo. Então, essa é a pessoa que estamos aí já há anos, né? Com essa vibração positiva, eu fico muito feliz de poder estar aqui contigo. Que legal, então. Mas, Rose, para o pessoal te conhecer um pouco mais Sim. e saber, né, de que aonde você está hoje, você tem uma bagagem Isso. desde pequenininha, desde que nasceu. Sim. Contar um pouquinho aí para o pessoal quem é a Rose, de onde ela veio, onde nasceu, quem são seus Sim. pais, como foi sua infância, porque eu sempre acredito que a gente é o que é pelo tudo aquilo que a gente viveu. Isso. Então, conta aí um pouquinho para nós. E é legal também porque a gente estuda muito sobre o storytelling, né? Contar uma história para inspirar as pessoas, enfim. E eu tenho uma história muito interessante, muito legal, porque eu nasci com parteira. Então, não nasci no hospital, nasci em casa. Minha bisavó era parteira. E eu fui criada até tantos anos, acho que uns 6 anos, acredito eu, com um colchão de palha. Então, hoje, muitas pessoas não se sentem pronta para empreender ou para fazer, ter um crescimento, o desbloqueio da vida se comparando. Então, eu, no meus mundos, os meus bastidores, eu sou essa pessoa. Eu vim lá de uma família humilde, o meu pai sempre muito empreendedor, minha mãe humilde, trabalhadora, sempre incentivando, nós era muito família, muito junto. E eu fui me inspirando e fui crescendo. E filha de agricultor, né? Agricultores, até hoje eu brinco com as mulheres do agronegócio, eu sei fazer queijo, e isso me dá uma alegria porque eu aprendi tudo o que existe no interior para fazer. Agora tem muitas modernidades que eu não acompanhei, mas lá do raiz, agricultor raiz, eu aprendi e eu ainda sei fazer. Então é muito legal chegar também no mundo do agronegócio, podendo dizer, falar na mesma linguagem deles. E sou esposa, né? Tenho um casamento de 21 anos, 15 anos que eu e o meu esposo trabalhando juntos, e a coisa faz acontecer e dá certo também. O Alexandre sempre foi uma pessoa muito apoiadora. Por 8 anos ele dirigiu até o início do Caro Rosa. Eu tinha o sonho na garagem de todas as outras Mary Kay, mas eu não conseguia me sentir confiante em dirigir. E depois, no decorrer aqui, eu vou contar um pouco sobre esse destravar também, que foi muito importante para mim. E no terceiro Caro Rosa que eu fui pegar a primeira vez o volante, por eu não ter essa coragem e eu precisei muito destravar. Então o Alexandre foi a pessoa mais apoiadora nesse mundo dos bastidores também. Eu fui a pessoa que vendia chinelo bordado para pagar a faculdade. Estava no serviço público, não é que eu ganhava mal, mas para aquilo que eu estava precisando fazer, eu morei fora de casa, então eu precisei sair de casa para estudar e passei no concurso, fui numa cidade de Mondaí que não conhecia ninguém. E lá eu precisei, senão eu tinha que trancar a faculdade ou viver. Então eu fui vender chinelo bordado. Então meu mundo da venda começou aí. Para mim a venda nunca foi um problema, sempre foi meio que uma solução por alguma coisa. E hoje cada vez mais. Tu vê, então você trabalhou em órgão público, você Sim. trabalhou como funcionária pública, tinha teu salário mensal, né? Que Sim. muitas vezes as pessoas sonham com isso, né? Isso. Seguir carreira de concursos e ficar na zona de conforto, né? O CLT também. CLT ou zona de conforto, porque, claro, isso dá uma Sim. comodidade, né? Porque você, executando o teu trabalho ou não executando, o teu salário está aí vindo lá no final do mês. Isso. Agora, você saiu desse setor público, você já estava empreendendo na Mary Kay, como você falou, né? Que você É, nas horas de férias, de folga, final de você semana. trabalhava. Então agora eu vou falar um pouquinho da transição aí que eu fiz e desse Isso. mundo que despertou em mim. Muitas pessoas quando acontece um problema na vida, a pessoa leva isso vai carregando para um bom tempo, arrastando um problema. Eu me formei em administração, então eu fui uma pessoa que mais tardia também eu comecei a estudar. E até eu já vou até falar sobre o que eu fui retirada da escola, né? Eu fui meio que pedir licença na época, a cultura. Meninas não podiam estudar, então eu fui uma pessoa que crescia ouvindo dentro de casa que ia estudar só até a quarta série, então o meu pai deixou eu estudar até os 11 anos, na quinta série. Aí eu fui retirada da escola, então para mim tudo começou mais tarde, eu estudar e se desenvolver. Mas depois, com a fé grandiosa e com aquela força, aquele desejo, entender que com 18 anos eu estaria maior de idade e que ninguém mais ia mandar naquilo dos meus sonhos, porque eu tinha muitos sonhos. Mas eu não fiquei no momento com raiva.
Eu só pensei assim, um dia eu vou ficar maior de idade e um dia eu vou convencer meu pai de deixar estudar. E aí esse mundo foi, eu fui para Iporã do Oeste, eu saí de casa com 19 anos, fui para Iporã, eu não conhecia nada. Eu saí de casa com uma sacola de roupa e força de vontade. Então ali já começou. E eu fui de babá, fazia tudo o que precisa fazer dentro de uma família, trabalhei, criei toda essa parte, estudando. Passei no concurso público e nesse período eu passei em administração na faculdade. Fui para Mondaí, uma outra cidade que não conhecia nada. E lá que foi onde eu deparei assim, meu Deus, e agora, né? Precisava de dinheiro, não tinha aquele alicerce de casa, morando em pensão, é tudo mais difícil, né? Mas veio aquele mundo, me formei na faculdade e eu comecei, sabe quando tu para e pensa? E agora, o que que eu vou fazer? Eu tô formada, aqui na prefeitura não tenho mais aonde crescer, a não ser secretária ou prefeito, mas não era o meu mundo. E nisso começou a me dar um estresse, um acúmulo de serviço e aquela coisa, preocupação, talvez vai saber tudo o que estava acontecendo na época. E eu tive mancha na pele, que é o ponto que eu quero chegar. Eu tive mancha na pele de um estresse e eu fui buscar algo para usar no rosto. E a minha irmã que me apresentou a oportunidade. E aí que eu falo sobre o problema. Eu não entendia porque eu tive manchas. Só que hoje eu entendo. Deus já estava me preparando o caminho, porque foram 4 anos que eu dizia, o que que eu posso fazer para agregar mais valor, para mim me ocupar fora de hora, porque eu chegava em casa às 5h30, o que que eu ia fazer às 5h30? Aí eu conheci o cosmético, fomos estudar sobre a empresa, sobre os produtos, a qualidade sem explicação, a qualidade dos produtos, e eu vi que ali era um mundo que eu poderia estar empreendendo. Então, sábado e domingo, horas de folga, no meio-dia, eu vi que eu poderia entregar produtos e fazer teste de maquiagem, de base, e eu fui empreendendo nos bastidores. 2 anos eu fiquei na prefeitura fazendo isso. Eu tinha uma sala de terapia que eu atendia pessoas estressadas, deprimidas, com tristezas, com perda de familiares, por 8 anos, todas as noites. E aí, nesse mundo, eu entrei na Mary Kay. Então, olha quantas atividades eu tinha. Hoje tem pessoas que dizem, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, e isso é uma objeção que eu quebro logo. Por quê? Eu também tinha tudo isso e eu fiz acontecer. A gente ouvindo, acredito que as pessoas que estejam ouvindo também, a gente fica ouvindo, e às vezes a gente fica até sem palavras, né? Porque muitas pessoas que estão aí como CLT ou mesmo em órgãos públicos, enfim, concursadas, realmente se acomodam, né? Sim. E acabam entrando também em depressão, até porque, olha, é isso aí que eu vou fazer a minha vida toda. Acho que é por resto da vida. Eu também sempre fui muito inquieta. Eu não consigo ficar parada. A gente fechou a floricultura em 2020, iniciei como BPO financeira, agora estou iniciando nessa outra jornada aqui, porque eu sou inquieta. Eu acho que a gente tem muito a agregar. E ouvindo as tuas palavras, ouvindo essa tua história, Rose, eu acho que está dando muito insight aí nas pessoas que estão nos Sim. assistindo, né? De que sim, que eu não preciso ficar alienada num negócio só, que eu posso criar um monte de possibilidades, um monte de oportunidades, desde que eu acredite em mim, né? Eu falo muito sobre aprender a gestar negócios, que foi o que eu aprendi nos últimos anos. Eu achava que eu só precisava, tinha que estar só aqui, né? Ou aprender a fazer aquilo e ficar ali, que é muitos que ficam e tem muito medo, vergonha de vender. Eu sempre falo que o enriquecer não é o que tu ganha de salário no dia a dia, é o que tu faz em 2 horas por dia, fora de hora. E quando as minhas consultoras entenderam isso, elas deram um boom nas vendas. Para você ter noção, depois do Covid, que todo mundo, o medo e aquela coisa, incertezas, muitas foram embora, pararam. Mas as que ficaram, elas dobraram. E o meu faturamento, a questão, o que eu digo, o meu faturamento do nosso time, triplicou o faturamento de vendas do time todo depois disso. Por quê? Foi uma virada de chave. E nesse momento foi onde eu busquei autoconhecimento. Aprender a me autogestar, né, as minhas emoções, eu como líder também, e poder levar isso para o time. Então, isso foi um outro boom. E aí, voltando lá da prefeitura, chegou um momento que eu fui entender assim, a minha voz, a minha energia, a minha força inspira mulheres, que eu já estava aí tendo o meu time. Mas eu nunca imaginei que eu ia largar do órgão público, porque estava confortável, eu ganhava bem já nessa época, estava legal, e eu amava o que eu fazia. Eu aprendi dentro da prefeitura a trabalhar em vários setores. E isso eu gostava muito também pelo meu perfil de influente, né? E aí,
Quando eu comecei a perceber que eu estava inspirando pessoas, começou a me trazer um negócio dentro de mim. O que mais tu pode fazer para o povo lá fora, expandindo? Quantas outras mulheres precisam de você que vai além do que esse tempo? E aí que montei o diretorado, né, que é o cargo que a gente desenvolve carreira dentro da empresa, né, a gente não tem obrigação de iniciar pessoas. Mas a Mary Kay é uma empresa normal que tem cargos, salários, carreira, como outros que sonham ter carreira dentro da empresa que não tem. Então, na Mary Kay, tu pode só vender, mas também tu pode desenvolver o plano de carreira, desenvolver liderança, ter o teu diretorado e treinar o teu time. E a Mary Kay, a gente tem uma expansão disso. Mas isso é uma opção. É uma opção. Tu não é obrigada a fazer isso. Tu pode ser vendedor a vida toda. A vida toda. E eu sou vendedora. Hoje eu lidero um time, treino, mas eu nunca deixei de vender. Até porque o exemplo arrasta. Então, muitas vezes, quando eu escuto 3 consultoras falando que não está vendendo, eu só vou no mundo do WhatsApp, aí, do Instagram, e começo a conectar. Tá, como que tem gente me buscando e tem gente que não tá tendo cliente? Porque se o líder quer saber se as coisas não estão legal e que está ouvindo nos bastidores que não está legal, vai ele agir, vai na veia, vai em loco. E quando eu vou em loco, eu vendo.